AIDS é considerada hoje um dos maiores problemas da atualidade, tanto por atacar ao mesmo tempo muitas pessoas de uma mesma região, quanto pela gravidade da doença. Por isso, saiba agora tudo sobre AIDS. Olha, eu descobri o diagnóstico em 1998, há 14 anos atrás. Eu era parceira única, fui casada durante 14 anos e aí eu fui fazer o exame porque eu perdi muito peso. Revolta. Esse foi o sentimento que atingiu Gabriela no primeiro momento em que ouviu o diagnóstico da doença. E a preocupação não era para menos. A AIDS é a mais grave doença sexualmente transmissível. A infecção se dá pelo HIV, vírus que ataca as células do sistema imunológico. Ele destrói os glóbulos brancos, enfraquecendo o sistema de defesa do organismo. O HIV pode ser transmitido por relação sexual, por transfusão de sangue contaminado, uso de drogas injetáveis durante a gestação e pelo leite materno. Na grande maioria das vezes, essa transmissão é via sexual, né? Então, o que ocorre? Durante a relação sexual desprotegida, ou seja, sem o uso da camisinha, né, há a possibilidade de um parceiro contaminado, através da sua secreção, do seu esperma, transmitir o vírus via essa secreção para o seu parceiro ou para a sua parceira. Se esse esperma ou secreção está contaminado com o vírus HIV, cairá na corrente sanguínea da pessoa sadia e começará a se multiplicar. Ao mesmo tempo em que ele se replica, ele mata as células de defesa. O paciente começa a não ter mais condições de se defender contra doenças comuns e até uma gripe pode provocar a morte da pessoa. O que acontece quando o paciente ele adquire o vírus através de uma relação sexual? Existe um período que nós chamamos de uma janela imunológica, né, que é aquele período em que o paciente ele está infectado, mas ainda não aparecem os anticorpos nos exames de laboratório. E é um período de quanto tempo? É um período em torno de 60 a 90 dias. Isso quer dizer que o paciente só vai saber se está infectado a partir de 2 meses da relação sexual desprotegida. Se nesse período essa pessoa que foi contaminada se relacionar sexualmente sem camisinha com outras pessoas, poderá transmitir o vírus mesmo não sabendo que é portadora. Eu acho que muitas pessoas hoje se contaminam, inclusive a parte dos adolescentes que estão aí no dia a dia, porque eu acho que eles ainda não acreditam que existe o HIV ou que não vai acontecer com ele. É sempre assim, acontece com o vizinho do lado, com o amigo, com o colega, mas ele nunca vai acontecer. Eu acho que as pessoas deviam se cuidar mais, se prevenir mais. Transar é bom, é legal, mas assim, com cuidado, com prevenção mesmo. Se você teve alguma relação sexual com penetração sem preservativo, procure uma unidade básica de saúde e faça o teste. O vírus passa de pessoa para pessoa, independente de idade e de sexo. Todo cuidado é pouco. Para saber mais sobre AIDS, acesse minhavida.com.br. Saber do contágio do vírus HIV precocemente aumenta a expectativa de vida da pessoa soropositiva. Por isso, saiba agora quais são os sintomas mais frequentes e como ter certeza do diagnóstico o quanto antes. A minha contaminação ocorreu em 1998, eu tinha 38 anos, há 14 anos atrás. Eu comecei a ter perda de peso, eu perdi 15 quilos em uma semana e diarreias. Daí eu fui fazer o teste e daí eu me descobri positiva. Foram 6 anos sem sintomas e sem saber que era portadora do vírus HIV. Quando Gabriela recebeu o diagnóstico positivo, já estava doente. Assim que uma pessoa acaba de ser infectada pelo HIV, o sistema imunológico começa a ser atacado pelo vírus. No período de 2 a 6 semanas, fase chamada de infecção aguda, pode aparecer sintomas parecidos com os da gripe, como febre, dor de garganta, náuseas, vômitos. Depois, o paciente entra numa fase silenciosa. Ele não sabe que é portador, ele não tem sintomas, mas ele é potencialmente capaz de transmitir o vírus HIV.
Mas ter o vírus HIV ou ser soro positivo não significa ter a doença AIDS. Há muitos infectados que vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a enfermidade. Geralmente, os sinais levam muito tempo para aparecer, por isso, deve-se fazer o teste. Hoje, uma das maneiras mais fáceis de saber se estamos infectados pelo vírus HIV é fazendo o teste rápido. Ele sai em aproximadamente 30 minutos e é de graça pelo SUS. Olá, tudo bem? O teste de AIDS detecta a presença dos anticorpos que estão lutando contra o vírus. Se existem esses anticorpos, é porque houve infecção. Quanto mais cedo descobrir o diagnóstico, maior a sobrevida do paciente. Assim, o médico pode entrar com a medicação na data certa e propor à pessoa uma melhor qualidade de vida. A gente precisa fazer um trabalho de convencimento de que este medicamento, que por mais que no início deem efeitos colaterais, ele garante a qualidade de vida desse paciente e ele compra a ideia e ele fica aderente ao tratamento, qual é o termo que nós usamos, né? Ele vai ter uma qualidade de vida normal, como qualquer pessoa tem. No início, o coquetel de remédios causa efeitos colaterais, mas é preciso passar por esse desconforto para voltar a ter uma vida normal. O melhor caminho é a prevenção, pois a AIDS não tem cura. E quem mais precisa se conscientizar disso é o jovem. Os dados, eles já apontam principalmente para a população jovem, né? Infelizmente, a população entre 14 e 19 anos, que é uma geração que não presenciou e não vivenciou o início da epidemia, infelizmente, essa população tem uma ideia muito errônea da epidemia da AIDS, né? É uma população que acha que tudo bem se pegar o vírus porque tem remédio, né? Só que, infelizmente, não é bem assim. No Brasil, o tratamento pode ser feito de graça pelo Sistema Único de Saúde. Para saber mais sobre AIDS, acesse minhavida.com.br. A AIDS é uma doença que pode afetar qualquer pessoa. Homens, mulheres e até crianças que podem adquirir o vírus ainda na fase da gestação ou através da amamentação. Mas para evitar o contágio, já existem tratamentos muito eficazes. Para isso, os cuidados devem começar a ser tomados no pré-natal. Hoje em dia, nós sabemos, né, e defendemos a ideia de que o paciente homem e a paciente mulher soropositivos, eles têm direito, né, o direito de reproduzir. A gente defende a ideia de que nós estimulamos que os pacientes soropositivos tenham uma vida sexual normal e que queiram constituir família, e nós apoiamos esse tipo de motivação. Quando uma mulher descobre que está grávida, ela deve começar a fazer o pré-natal. Em todos os hospitais são pedidos baterias de exames, e um deles é o teste de HIV. No momento que é detectado o vírus nessa gestante, é feito um trabalho de orientação à portadora. Ela é encaminhada a um centro de referência, onde existem ginecologistas e infectologistas para dar o apoio social, psicológico e obstétrico. Logo no início da gravidez, em torno de 20 semanas de gravidez ou um pouco antes, nós vamos começar a introduzir a terapia de profilaxia para que o bebê não venha a adquirir o vírus HIV. E ela vai tomar essa profilaxia, não é tratamento, é uma profilaxia com medicamentos antirretrovirais que não são teratogênicos, né, que não fazem mal para o bebê e nem para a mãe, mas que vai impedir de que esse vírus infecte o bebê. Então isso vai até o final da gravidez. Quando a mulher entra em trabalho de parto, ela recebe no soro a medicação antirretroviral. Assim que o bebê nasce, ele vai para o berçário e lá começará a tomar o xarope do antirretroviral. A medicação é aplicada até os 18 meses de vida. A mãe deve ser orientada a não amamentar o recém-nascido e a lactação deve ser inibida. Substitutos do leite materno devem ser instituídos. Se a gestante cumprir todas essas etapas do pré-natal até os 18 meses de vida do seu bebê, a chance desse bebê contrair o vírus da sua mãe é praticamente zero, né? Então, aquilo que no começo da epidemia era 100%, porque não se tinha muito o que fazer, hoje, com toda essa tecnologia medicamentosa e profilaxia,
a gente reduz a zero a transmissão vertical da mãe para o filho. Sem o tratamento adequado, estima-se que 15 a 30% das crianças recém-nascidas de mães soropositivas adquirem o vírus durante a gestação, parto ou através da amamentação. As camisinhas, quando usadas corretamente, são muito eficazes para evitar a transmissão do HIV, tanto a masculina quanto a feminina. Proteja você e a sua família. Para saber mais sobre AIDS e HIV, acesse minhavida.com.br.